Bom, olá a todo mundo que vai assistir esse vídeo agora. É o seguinte, neste mesmo canal, na Desconstruindo Ideias, eu postei faz algum tempo um vídeo onde o meu amigo Marcos dá um depoimento sobre a situação dele quanto ao INSS. Eu estou fazendo esse segundo vídeo agora para tentar ser um pouco mais resumido, porque eu vi que algumas pessoas falaram que o vídeo estava longo e tudo mais, e eu entendo isso. Então eu resolvi fazer o vídeo um pouco mais curto agora. Eu vou tentar ser breve e resumir um pouco. Bom, o que acontece? O meu amigo Marcos, ele está tomando o calote do INSS. E eu vou explicar passo a passo o que está acontecendo com ele. Bom, quem é o Marcos? O Marcos é um amigo meu que ele está afastado do trabalho por problemas de saúde que foram adquiridos no próprio trabalho. Ele, ele trabalha carregando peso em supermercado, ele trabalha de repositor de mercado. E no próprio trabalho dele, ele acabou ficando com uma situação de saúde que a coluna dele tá toda ferrada. Vocês podem ver que não por acaso eu coloquei aqui a fórmula peso igual a massa vezes gravidade, e a verdade é que a gravidade da situação dele depois de carregar tanto peso tá foda. Não tenho palavra melhor para definir isso, tá foda. Por conta de carregar peso, ele ficou desse jeito, ó. Aqui, ele tá com pelo menos 4 problemas de saúde que dá para listar aqui, adquiridos em função de carregar peso no trabalho. Ele está com uma escoriodiscoartrose, quer dizer que um dos discos da coluna dele está sendo comprimido pelas vértebras. Isso pode evoluir para uma hérnia de disco. Isso não é pouca coisa, isso é grave. Além disso, ele está com compressão na medula. Ó, que é a compressão na medula? A última vértebra da coluna dele está fazendo pressão na medula. Ele vai ter que operar. Ele vai ter que fazer cirurgia o quanto antes possível, com urgência. E nada do SUS marcar a cirurgia dele, nada do convênio médico da empresa marcar a cirurgia dele, e a situação vai ficando cada vez mais grave. Além disso, ele tem atrofia muscular na perna esquerda. Outro dia eu fui com ele junto no médico, e o médico mostrou isso aí pra mim. A perna esquerda dele tá perdendo massa muscular. Tá, tá visivelmente mais fina que a perna direita. E isso também é grave. Isso é uma coisa que está evoluindo com o tempo também. Além disso, ele adquiriu também tendinite nos ombros. Então aqui que acontece? Os ombros dele, o médico que eu fui junto com ele diagnosticou tendinite nos 2 ombros. E aí que acontece? O Marcos, olha só, ele sempre pagou a contribuição em dia, o FGTS, para ser mais preciso.
Ele sempre descontou do salário dele, sempre foi pago tudo em dia. E agora que ele ficou muitos meses afastado do trabalho por conta do problema de saúde, o INSS ficou dando calote nele. Ele tá tomando calote desde março, tá desde março sem receber nada, dependendo de ajuda de amigos, sem receber nem um centavo do que o INSS deve para ele. Tá dando calote, num português mais claro, o INSS tá dando calote nele. E isso sem contar o atendimento, né? Porque os médicos que atendem ele no INSS nem olham na cara dele. Os médicos simplesmente ficam lá olhando para uma tela de computador, atendem ele em menos de um minuto, não examinam nada, não pede não pede para ele tirar a camiseta, não pede para ele abaixar as calças, nada. Não faz nenhum tipo de exame e só de olhar para ele, aliás, só de nem olhar para ele, só de fingir que está atendendo ele atrás de um computador, o médico já determina que já faz um laudo, muitas vezes dizendo que o Marcos não tem nada ou que o que o Marcos tem é pouca coisa. E, bom, nisso aí do INSS dar calote nele e ele ficando sem receber, ele tem o custo de vida dele. Ele tem o aluguel para pagar, ele tem a pensão da filha dele, ele tem uma filha de 3 anos de idade que é deficiente, a menina é autista, ela necessita dos cuidados do pai e o Marcos não tem como prestar os devidos cuidados a ela, tomando o calote do INSS e tendo a necessidade de fazer a cirurgia que nunca é marcada, e sem contar o custo de vida também. O Marcos precisa comer, precisa tomar banho, e tudo assim, gasta água, gasta luz, gasta com comida. E com o INSS dando calote nele, fica muito difícil. Aí o que acontece? Para ele sobreviver, olha só, solução: trabalho informal. Pois é, o Marcos, para ele sobreviver e não passar fome, o que ele tem que fazer? Ele acaba tendo que trabalhar de camelô, puxando um carrinho pesadíssimo cheio de água e cerveja para vender. Um dos médicos que atendeu ele no hospital uma vez recomendou que ele não fizesse isso, só que ele não tem opção. Se ele não fizer isso, ele passa fome, ou pior, ele vai preso por não ter pago a pensão da filha dele. E aí a forma que ele encontra para sobreviver é essa, trabalhando de camelô. Só que aí vem um outro problema. As tropas de Adolf Hitler, a polícia militar, a guarda civil municipal, que vem tomar o carrinho dele. Enfim, amando de Adolf Hitler, amando dos nossos políticos ditadores que a gente tem aqui no Brasil, a polícia toma o carrinho dele, impede ele
de tentar trabalhar para conseguir algum sustento, reprime ele quando ele tenta sobreviver de alguma forma. E aí a situação dele vai só piorando. Aí você deve estar se perguntando, nossa, mas e aí, como é que eu faço para ajudar ele? E aí eu vou contar um pouco de que formas a gente pode fazer para dar uma força para ele. Bom, em primeiro lugar, veja os vídeos. Assista este vídeo. O vídeo anterior que eu mencionei, ele é um pouco mais longo, ele tem 40 minutos, mas eu peço encarecidamente a quem puder assistir outro vídeo para entender melhor o caso dele, que assista. A situação dele é grave e não é um caso isolado. Há muitas pessoas que tomam calote do INSS assim como ele. E ver o vídeo e entender o caso já é uma boa forma de ajudar. O que mais que pode ser feito? Bom, quem quiser fazer alguma doação para ele, ele está precisando muito. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os dados da conta bancária dele para quem puder dar uma força. Ele realmente está precisando demais dessa força. Além disso, médicos, advogados, psicólogos que puderem dar uma força com a questão médica, de repente algum médico que queira consultar ele sem cobrar nada, ou que de repente tenha disponibilidade para fazer a cirurgia que ele precisa o quanto antes possível. Isso será uma ajuda muito bem-vinda. Ele precisa dessa cirurgia na medula o quanto antes. Advogados, para entrar com as duas questões judiciais dele, tanto a questão de processar o INSS por esse calote e forçar o INSS a pagar o que deve a ele, quanto a questão da pensão também, porque numa dessa ele está tomando calote e está dependendo de ajuda de amigo para não ser preso. E nessa aí, se acabar dele ser preso por causa de pensão, se algum advogado puder dar um auxílio nesse sentido, para não deixar ele nesse estado de saúde, nessa condição financeira ser preso, também é uma grande ajuda. Psicólogos, que acontece, o Marcos, já teve médico que orientou ele a buscar ajuda psicológica, porque ele começou a apresentar alguns sinais de depressão. Inclusive eu, que convivo com o Marcos, de vez em quando eu sinto que o controle da raiva dele já não anda essas coisas, e nessa situação realmente não dá para, vamos ser francos, não dá para cobrar autocontrole de alguém que está na situação que ele está. Então qualquer pessoa que queira dar, que possa dar qualquer um desses três tipos de atendimento a ele, essa é uma ajuda que será muito mais do que bem-vinda. Além disso, protestos, muito protestos, ênfase no cartaz aqui desse protesto que eu desenhei. Terceira lei de Newton. É a lei que diz que toda ação gera uma reação. Então, se o Estado age dessa forma com a gente precisa reagir. Acontece com Marcos.
Pode acontecer comigo, pode acontecer com você que está vendo esse vídeo. Então, se a gente puder sair às ruas para protestar, para pressionar o Estado, isso também é uma ajuda muito mais do que bem-vinda. Além disso, visibilidade. Se tiver algum jornalista vendo isso, principalmente de mídias independentes que a gente confia um pouco mais e quiser falar com o Marcos, marcar uma entrevista com ele, fazer alguma matéria sobre o caso dele, essa exposição midiática também será muito mais do que bem-vinda. Se alguém puder pegar o caso dele e expor e escancarar por aí, isso pode ajudar bastante. Além disso, acho que o mais importante é conheça o Marcos. Na descrição do vídeo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o contato dele, eu vou deixar o link do perfil do Facebook dele, para quem quiser e puder adicioná-lo. Faça amizade com ele, troque ideia, conheça. Eu conheço o Marcos, ele é um excelente pai, é um excelente músico, grande guitarrista. Eu já tive o prazer de ver ele tocar. Inclusive eu vi vídeos já dele tocando antes dele ficar doente. Assim, ele só pelo potencial que o Marcos tem para agregar valor cultural à nossa sociedade, isso por si só já faz ele merecedor de qualquer apoio que a gente possa dar a ele. E recentemente o Marcos andou aprendendo a jogar xadrez. Eu ensinei ele a jogar xadrez. Ele está aprendendo muito rápido, está gostando. Já está jogando melhor que eu, diga-se de passagem. E isso o quê? Em pouco mais de um mês que eu ensinei ele, ele está ficando muito bom nisso, sabe? E isso então, assim, é um rapaz inteligentíssimo, é talentoso, sabe? Ele tem outras habilidades artísticas que eu não vou mencionar agora para não deixar o vídeo longo, mas ele manda bem em artes plásticas, ele pintou rosto de criança, foi assim, é uma maravilha. Enfim, é um rapaz talentoso que, se a gente apostar nele, ele pode agregar muito valor cultural pra gente de volta. Bom, para finalizar, curta a página Desconstruindo Ideias. É uma página de protesto que eu criei. Eu, Vinícius Duarte, sou administrador dessa página. E essa página é através dela que ela vai ser um dos muitos meios pelos quais eu vou manter vocês informados sobre o caso dele. Assim como o caso de qualquer outra pessoa que eu conhecer que o Estado esteja massacrando de alguma forma, como o Estado sempre massacra, eu disponho a página Desconstruindo Ideias para denunciar esse tipo de coisa. Bom, no mais eu só tenho a agradecer. Pelo que eu estou vendo aqui, o vídeo ficou um pouco mais longo do que eu esperava, mas eu acho que não tinha como resumir mais do que isso. Então, é isso. Eu só tenho a agradecer a quem assistiu o vídeo até aqui. E valeu mesmo pela força. A gente se vê. Muito obrigado.